nome da igreja, abrir a vossa Bíblia. Você não tem nem como errar, né? Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo de número 22. Bastante conhecido. Hoje, para alguns, o dia foi um pouco corrido, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu poderia ter dado uma desculpa por ficar com meu pai, por ficar com meu familiar, mas você se lembrou que você tem um compromisso não com o homem, mas com o dono da obra. Mas se eu não tiver compromisso com o homem que está na frente da obra, eu não tenho compromisso com Deus que é o dono da obra. É meio complexo, né? Agora que o Senhor vai palestrando conosco, nós ficamos às vezes sem entender. Eu queria pregar hoje sobre o segundo livro de Samuel. Estava estudando essa palavra há alguns dias e o Espírito Santo não trouxe a confirmação. Hoje eu não trabalho orando em espírito, porque eu nunca vi na Bíblia o espírito de oração. Já vi orar todo tempo em espírito, mas o espírito de oração ainda não encontrei não. Vai se falando, né? A gente vai repetindo e achamos aquilo comum já com o João. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o que promete, ele sempre cumpre. Glória! Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim a Bíblia: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Isaque até morou aí, ó. Sumiu. Versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te tirei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Havendo adorado, tornaremos a vós. Podem tomar o seu assento. Repostando um post do culto, eu vi de Diaconisa Simone que ali estava escrito louvor e adoração. Acredito que muitos de nós pensamos que é a mesma coisa, mas não é. O louvor está entrelaçado à adoração, mas não é a mesma coisa. Eu escrevi para não esquecer, quer dizer assim: o que é o louvor segundo a Bíblia? Louvor é mostrar apreço e gratidão a Deus. Quando louvamos a Deus, lembramos de tudo que Ele fez e faz por nós, evangelista Marcelo. Aí você vê o livramento e fala: quero louvar a Deus pelo livramento que Deus me deu. Quero louvar a Deus pela porta que Deus abriu. O louvor está sempre apontando
frente da sua esposa, da congregação. Está apontando para algo físico. E eu fiquei me perguntando, Senhor, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. E muitas das vezes já vai no automático, porque o evangelista chama assim. E eu fui estudando, Raíssa, alguns textos, porque muitas das vezes queremos trazer uma palavra para poder impactar os irmãos, para mostrar que temos um pouco de conhecimento da Sagrada Escritura. Mas o Senhor falou assim: meu filho, para de querer pressionar o homem, para de querer impressionar os seres humanos e tenta agradar a mim. O que para você agradar a Deus? Vir ao culto? Subir ao monte? Eu não sei a concepção que você tem do que é adorar a Deus, mas eu sei de uma coisa, que no poço Jesus vai passar por uma cidade chamada Samaria, Rígida, e vai ter uma mulher que está tirando água, e ele vai pedir. E naquele diálogo, todos nós conhecemos a mulher samaritana. Ela vai se direcionar de Artemisa Lídia para o nosso Cristo e vai dizer assim: mas Senhor, aonde é o lugar correto de nós adorarmos? No Monte Gerizim, aonde os samaritanos tinham por costume adorar?
sem volta. A chamada de Deus para a sua igreja é daqui para a mansão celestial. Eu vi nessa noite o pastor dessa casa dizendo: quem está passando por luta, quem está passando por calúnia, quem está passando por adversidade, ele estava de joelho, a vontade era pular ali e dizer: eu! Que é possível. É impossível tu estar passando luta. Mas irmão, tu está passando luta tua, mas estou em paz. A diferença: você está na luta sem paz. Eu estou passando por luta, mas estou em paz. Por que tu está com essa paz, Thiago? Porque eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Porque eu fui comprado com um preço muito precioso de sangue. E quando Deus chama esse homem, ele sai numa direção. Deus nunca vai te chamar sem te dar uma direção. Deus manda ele sair, mas com direcionamento para uma terra que mana leite e mel. Mas essa direção, pastora Carmen, Deus vai dando para Abraão dia após dia. Qual a direção que Deus tem te dado? Qual o percurso que você está fazendo? Eu lembro que a última vez que o evangelista pregou nessa casa, ele falou de Jonas: ó dormente, desperta. Qual a direção que tu está tomando? Está querendo ir para Jope? Ou você vai estar disposto a ouvir a voz de Deus e pregar para ninguém? E Deus vai começar a engrandecer o nome de Abraão. Sai ele, Ló e sua esposa. E Deus começa a fazer. No capítulo 21, já vou pular, vai dizer que Sara agora vai dar luz a Isaac. Eu já preguei sobre isso, evangelista também, outras pessoas também. E por causa do nascimento de Isaac, Sara vai mandar Abraão. Eu já tinha trocado tanto o nome de Sarai para Sara, de Abraão para Abraão. Ela vai pedir para que Abraão mande Agar e Ismael embora. Isso vai pesar o coração do homem. Mas o Senhor fala para ele fazer tal coisa. E nessa ida, o que vai me chamar a atenção é que talvez no pensamento de Abraão, pastor Maxwell, pastora Patrícia, Isaac foi embora, Ismael foi embora, acabou o problema dentro de casa. Pela lógica, não vai ter mais guerra, só vai ter Isaac. É nesse momento que Deus vai ter uma conversa com o seu amigo. Abraão, tem muito tempo que eu não troco uma ideia de
alguma coisa assim. Cleison, ele falou uma coisa que aquilo me fez refletir. Quantas das vezes eu não oferto, mas chega na hora eu quero comer a coxinha? Quantas das vezes eu não oferto, mas eu quero comer o pastel? Eu quero comer o cuscuz, que é uma benção da diaconisa Margarida, mas eu não quero ofertar. Aí ele trouxe ali, diácono João, a explicação dizendo: olha só, o teu galardão você já pegou, não está ajudando a obra não, tá ligado? Ele não tem que passando um vídeo falando não. Ele não, porque qual o teu galardão? O teu galardão é o cuscuz que tu comeu. O teu galardão é a coxinha que você comeu. Eu falei: Senhor, eu pego isso pra minha vida, porque nós só queremos dar se nós vamos receber algo em troca. Abraão está dizendo: olha só, Senhor, o Senhor me deu, eu te devolvo. O Senhor me deu, eu te devolvo. Eu não tinha nada, olha o que Deus quer da minha vida. Já reparou se é algo que eu vou receber em troca? Ó, toma. Toma. Por quê? Estou na expectativa de receber. Não, quem pode ajudar? Ó, tem um sorteio aqui. Vai ter um iPhone. Pá. Opa. É Pro Max, né? Esse negócio, né? Ó, é o 17 Pro Max. Já tá no 18. Já tá no 18? Não estou desatualizado. Vamos ver o Android ainda. Mas olha só, se eu sei que eu tenho a possibilidade de receber algo em troca, quanto que é? 100? Toma. Toma. Mas se eu vou ofertar e não estou vendo nada em troca, a pastora. É eu que estou falando, tá? Olha lá, a pastora vai comprar sandália na Copa Pastora. Olha lá, eles vão passear lá no meio. Nem sei se ainda tem esse Rei do Gado, nem sei se ainda tem mais isso. Eu gosto do Rio do Sul. Isso, gosto de lá. Lá é passeando. Por quê, irmão? Estamos vivendo um período que estamos olhando por vista. Não temos mais tempo. Jesus amado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Queridos, porque queremos criticar, mas agimos iguais. E que sentido? O que Deus pede em sacrifício eu entrego
eram sacerdotes, mas foram oferecer adoração estranha. E caiu fogo do céu e consumiu o texto. Talvez você não tenha visto, mas eu vejo, talvez a missionária também, que é da área da saúde, trabalha na saúde pública, o que eu vejo de pessoas afastadas num leito, gritando ai, 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 e faz exame, não descobre nada, aí fica perguntando, aí depois o pai falou, não, foi essa palavra, não, tu assim, e você fica se perguntando, Senhor, por quê? Deus tem seus meios de tratar, Deus tem os seus meios de chamar. Uns Deus chama, Diácono João, ó, aprende isso. Uns Deus chama fechando porta. Outros Deus chama tirando relacionamento. Quer vir não? É isso aqui que está te atrapalhando, se aproximando? Está dizendo não? Está dizendo não? Eu fecho. Aí vai aprender o que é ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus é bom. Eu fui por um tempo. Aleluia. João, foi as melhores roupas que eu usei. Verdade. Foi os melhores sapatos que eu calcei. Porque eu não tinha. Eu era obrigado a ajoelhar e orar e falar, Senhor, eu não tenho de onde tirar, mas o Senhor é o Deus provedor. E vem assim, mas eu comprei isso aqui no meu campo, você está me preocupando. Mas não, essa roupa aqui não deu não. Blusão de seda eu tinha, pastora Cara. Provisão de Deus, língua eu tinha. Por quê? Deus falou, agora quando a porta se abre que tu está se corrompendo, o problema não era a porta, o problema era eu que não tinha comportamento de crente quando eu estava trabalhando. Então o que o Senhor fez? Eu fecho a porta para não te perder. E quando você não for tratado aí, eu vou deixar a porta fechada. Quando eu tratar, a porta se abre. Aleluia. Aí fica entendendo, assim, tu tá trabalhando, tem tudo. A porta fecha, tu se aproxima do chamado. Deus tem seus meios. Até quando você vai fingir que não está ouvindo a voz de Deus? Eu ainda acredito que Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Eu ainda acredito que assim como Ele fez com Jeremias, Ele pode fazer comigo e contigo. Eu ainda acredito nessas coisas. Eu ainda acredito, como foi pregado também nessa casa, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e depois de um tempo o pastor pregou sobre o 47. Primeiro Deus deu vida e agora Deus quer te levar em algo mais profundo. Só que não precisa perceber. Eu falo para minha esposa, eu queria aprender a guardar dinheiro como eu consigo guardar certos tipos de coisa. Estaremos numa situação financeira de Abrão muito melhor. Para finalizar, o anjo vai bradar no céu e vai dizer, Abraão, não façai tal coisa com o menino, porque eu entendo que tu me amas. Mesmo você tendo negado o teu chamado, nessa noite Jesus faz uma pergunta como fez Pedro para Pedro. Pedro, tu me amas? A segunda vez, Pedro, tu me amas? Jesus sabe, Pedro sabe, Senhor, tu sabe. Na terceira vez, Pedro vai se entristecer, porque a palavra do judeu, segundo a cultura judaica, é sim, sim, não, não. Eles não têm curado por repetir a mesma palavra 3 vezes, não é isso? Então Pedro vai se entristecer pela terceira vez que Jesus vai fazer a mesma pergunta para ele. Aí Jesus fala para ele, assim estamos ouvindo. Jesus está dizendo para pessoas nessa noite aqui, ei, tu me amas mesmo? Assuma o chamado que eu confiei na tua mão.
larguei mão do meu chamado que eu tenho sobre a tua vida por causa de porta de emprego, por causa de relacionamento, por causa de amizade. Fique firme, constante, como já foi falado nessa noite, abundante na obra do Senhor. Convido você a se pôr perto, para a permissão do meu pastor. Eu quero orar para que Deus venha te dar estrutura. Por que estrutura? Porque Deus te dando estrutura, tu vai conseguir resistir às ofertas do inimigo. Porque o inimigo nunca vai te ofertar aquilo que é ruim para a sua carne. Mas tudo que o inimigo te ofertar é para te afastar da comunhão com Deus. Então nessa noite eu quero ser intercessor da sua vida. Olha nessa noite juntamente comigo, Espírito Santo. Senhor, muito obrigado, Senhor, que independente da luta, da adversidade, o Senhor nos conduziu até a tua congregação para assim, Senhor, te louvarmos, Senhor, te ofertarmos, ó Pai, e ouvirmos a tua santa palavra. Jesus, que nessa noite o Senhor possa nos dar estrutura para renunciar, Senhor, às ofertas que o maligno tem nos ofertado. São ofertas, Senhor, muito agradáveis aos olhos humanos, desejosos, Senhor, para a nossa carne, mas, Senhor, que nos afasta do teu propósito. Senhor, se for para perder o teu propósito, Senhor, eu prefiro, falo por mim, Senhor, que o Senhor me prepare e me leva, porque, Senhor, eu não quero servir de vexame para o mundo. Eu não quero, Senhor, que o mundo olhe para a minha vida e fale, olha lá, para ser igual a ele, mas não vale a pena não. Mas Deus, pelo teu Espírito Santo, que és o nosso auxílio, porque ninguém aqui dentro dessa congregação sabe orar da maneira que convém, mas é o teu Santo Espírito que põe palavra nos nossos lábios para ser pronunciada em oração e recebida diante do teu trono, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ensina a andar contigo assim como Abraão andou. Ó Deus, Senhor, não vamos chegar, meu Pai, à estatura de varão perfeito, porque, Senhor, estamos no processo. Senhor, esse processo de santificação de cada dia, Senhor, renunciarmos algo em nós. Ó Deus, eu preciso entender, Senhor, que a prestação de conta, Senhor, vai ser individual. Ó Deus, eu vou ter que prestar conta da minha vida, meu Senhor, do meu atos. Eu não vou poder responder pela vida do meu irmão, Senhor. Meu Pai, então me ensina, Senhor, olhar para a cruz, olhar pelo aquele sacrifício, Senhor, que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, que da mesma forma que o Senhor morreu por mim, o Senhor também morreu pela vida do meu irmão. Ó Deus, que nessa noite, meu Pai, toda seta, todo laço, Senhor, do aniversário, ó Deus, que Ele tem preparado, Senhor, para tentar, Senhor, nos tirar do teu propósito, que nessa noite, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, possa ser repreendido, e que nesse primeiro dia da semana, Espírito Santo, o Senhor conceda-nos, ó Pai, ó Deus, Senhor, as armaduras espirituais sobre a nossa vida, ó Deus, coloca sobre nossa cabeça o capacete da salvação, sobre o nosso peito
Eu falo por mim, Senhor. Senhor, me dê força. Sim, Jesus. Nos deu. Porque pronunciar é muito bonito, Senhor. É verdade. Mas é no dia a dia, Senhor, que eu quero ver que se isso vai, eu vou estar cumprindo o que a tua palavra diz. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu,